Essa é a Sandra. E esse é o Moisés. Nós vamos mesmo falar sobre esse assunto? Tem muita gente boa falando sobre isso, mas totalmente relevante para esse tempo e oportuno, né? Falar sobre esse assunto. Por onde a gente começa? Porque é longo e complexo. Vamos começar no início, no começo. Então, acho que para esse primeiro vídeo aqui é bom a gente estabelecer que, primeiro, nós respeitamos todas as pessoas que se dedicam ao estudo desse assunto, que é o estudo da escatologia, e que tem uma conclusão diferente da nossa. Respeitamos todos. Aliás, admiramos até quem estuda esse assunto, né? E nós queremos também ser respeitados pelas nossas conclusões, pela nossa opinião. Nós reconhecemos que ninguém tem todas as respostas. Esse estudo se refere a coisas futuras, então ninguém pode afirmar categoricamente, né, nada. E a gente realmente admira os servos fiéis do Senhor que se dedicam ao estudo da palavra. E o mais importante de tudo é que estejamos todos preparados para os eventos que hão de vir. Nós vamos trabalhar nos próximos vídeos falando de cada um desses eventos. Isso. Então, o importante é isso. Vamos estar preparados, todos nós, independente da ordem que você entende que vai acontecer a coisa, estejamos prontos. Tem alguns nomes que eu gosto de citar porque eu acho que são admiráveis, né? Eu me inspirei... E até incentivar as pessoas a seguir e acompanhar os estudos deles, né? Também. Então está tudo disponível na internet. Isso, né? Eu me inspirei muito no Dr. Chuck Missler, que já está com o Senhor, né? Hal Lindsey, que foi o primeiro livro de escatologia que eu li, que foi a Agonia do Grande Planeta Terra, né? J.D. Farag, que tem toda semana, ele faz um comentário, né, escatológico, um update. Jean Markel, Amir Tsarfati, que é um judeu messiânico, né? Lamartine Possela, Rodrigo Silva, Luciano Subirá, Augustus Nicodemos, são tudo pessoas de muito peso para falar sobre esse assunto, né? Então, a gente não tem as mesmas conclusões, as mesmas opiniões, mas todos nós cremos nesses eventos e todos nós aguardamos esses eventos. Nesses vídeos nós queremos fazer de uma maneira didática para uma pessoa que não entende muito ter uma compreensão, porque é importante entender, são coisas que vão acontecer no futuro. Você sabe, Sandra, que tem muita gente boa estudando esse assunto. Né? Muitos canais do YouTube falando sobre isso. Esse assunto é bem complicado, mas assim como tem essas pessoas que você diz que acompanha, eu sei que você estuda há muitos anos sobre isso e é isso que a gente quer contribuir com a igreja, né? Com esses pequenos vídeos que nós vamos estar postando sobre esses assuntos. Acho que a segunda coisa importante para a gente estabelecer é que os versículos escatológicos, as passagens, elas não estão todas organizadinhas num livro só, né? Elas estão espalhadas pela Bíblia, né? E o que a gente precisa? A gente precisa fazer um trabalho de garimpar. Você vai pegando todos esses versículos como peças de um quebra-cabeça e você vai montando um quadro. Um pesquisador, um cientista. Né? Isso. E é importante que quando você estiver montando esse quadro, você não force as peças, né? Primeiro. E segundo, não deixe um grupo de peças fora desse quadro, porque não se encaixou ali não deu coerência com a linha que você estava tentando estabelecer, né? O importante é a gente tentar dar conta de todos os versículos de um modo coerente, simples, e acho que elegante também, né? Então, escatologia já diz isso, é o estudo das coisas futuras. Então, ninguém pode afirmar categoricamente certos detalhes, porque eles ainda não aconteceram. Ninguém pode ser taxativo, né? Mas existe uma estrutura básica, essencial, que essa todo mundo tem que estar mais ou menos de acordo. Agora, pequenos detalhes aí no meio disso tudo ainda não aconteceram, então nós vamos ter algumas surpresas no futuro, né? E acho que o terceiro ponto que eu gostaria de estabelecer aqui é que existem, afirmando o que eu já disse antes, né, citando os nomes das pessoas que estudam, existem linhas diferentes de pensamento sobre a escatologia. Então, a gente sugere que você comece a estudar, faça a sua própria pesquisa. Todos os nomes que você citou ali antes, cada um tem uma linha de pensamento, né? Alguns concordam mais ou menos, Então, assim,
para você ter uma boa ideia do que vai vir no futuro, então você mesmo tem que fazer a sua pesquisa. Estuda as linhas individuais, depois você mesmo faz a sua pesquisa. E hoje está bem fácil para isso, né? 20 anos, 30 anos atrás, tinha bem pouco material. Hoje com a internet... Nossa, hoje é muito fácil para estudar. muito fácil você pesquisar e entender as coisas. Sim, você tem acesso a tudo quanto é livro, a tudo quanto é opinião, ideias e tudo. E uma vez que você entendeu e você se sentiu confortável com uma linha, você fala, então essa é a minha linha. Na escatologia eu sou essa linha aqui, na minha escatologia eu sou essa. Mas lembrando que o mais importante é a gente estar pronto. Na minha opinião, o mais importante é que todos nós estejamos prontos, preparados para as coisas que virão aí no futuro, né? Mas, Sandra, falando em diferentes linhas de pensamento, o que marca mais a diferença entre elas? Então, para mim, para nós, né? Eu acho que é uma perspectiva mais literal do que figurada. Então começa por aí, né? Para a gente estabelecer aqui qual é a nossa opinião sobre isso. Se você começa a ler os versículos, né, da Bíblia, uma visão mais literal, você vai chegar numa conclusão. Se você começar a ler com uma visão mais alegórica, figurada, você vai chegar em outra conclusão. Então acho que essa é a primeira, na minha opinião, a primeira distinção que a gente tem que fazer, né? E o que faz a gente seguir por essa linha mais literal? Quais são os fundamentos, né, que a gente... Então, assim, entre outras razões, é porque a Bíblia ela é cheia de versículos de previsões para o futuro, né? E, na verdade, acho que tem mais de 8.000 versículos. E mais de 300 versículos foram profetizados sobre o Messias. Para cada profecia da primeira vinda de Jesus, que é o nascimento dele, a vida e a morte, nós temos pelo menos 2 para a sua segunda vinda. Então, são muitos versículos, né? Então, quando a gente olha o nascimento de Jesus, a vida dele, a morte, a ressurreição, e a gente olha os versículos, eles se cumpriram mais literalmente ou mais figuradamente? Totalmente literal. Tanto o nascimento de Jesus, a sua vida e a morte, é literal total, né? Exato, total. Né? Por que então o resto das profecias que faltam ser cumpridas não seriam também literais, né? Porque vamos pensar assim, um judeu antes do nascimento de Jesus, um israelita lá, ele lia lá, e a virgem dará à luz um filho. Então ele achava muito complicado, como é que uma virgem vai dar à luz um filho? Então, não, isso aqui deve ser alegórico, isso aqui deve ser uma figura, isso aqui não é exatamente isso, mas quer dizer uma outra coisa, né? Mas depois nós vimos, né, assim que se cumpriu, a gente falou assim, a virgem deu à luz a um filho, e esse filho é Jesus, né? Assim como essas pessoas que estudavam as primeiras profecias sobre a primeira vinda de Jesus tinham essas indagações, nós, agora olhando para o futuro, fazemos as mesmas indagações. Vai acontecer isso mesmo? Exato. Vai ser assim mesmo? Exato. Você lê Apocalipse, você surta, você fala, nossa, isso aqui vai acontecer? Será que isso aqui é literal? Não pode ser, né? Então, por que não? Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, né? Eu prefiro ficar mais firme nesse terreno do literal. Porque também, assim, quando você considera as coisas muito alegóricas, qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Além disso, eu olho para a vida de Jesus e vejo todas as profecias se cumprindo literalmente. Né? Porque agora vai ser diferente. Né? Então, mas vamos pensar em algo que é interpretado por uns literalmente e outros figuradamente. A própria volta de Jesus seria literal ou figurada? Então, existem grupos, né, que eu já ouvi falando assim, que Jesus já voltou, né? Eu questionei sobre a volta de Jesus e me disseram, não, mas isso aí não é literal. Jesus já veio espiritualmente, habita em nossos corações e nós já estamos vivendo um milênio na Terra e já acabou tudo que não tem mais aqueles versículos escatológicos, eles espiritualizam assim, então tudo é espiritual. Então Jesus já veio espiritualmente. E são assim, a quantidade de versículos falando sobre a volta de Jesus é assim um absurdo. Parece que os escritores das cartas do Novo Testamento, eles escreviam pelo menos 2 ou 3 vezes dentro da carta dizendo, né, e o Senhor virá, e o Senhor se manifestará. Mas aí eles interpretam dizendo, não, mas tudo bem, só que ele já veio assim espiritualmente, entrou nos nossos corações. Então, complicado, né? Mas essa é uma maneira de você olhar figuradamente, alegoricamente o versículo. Tá certo? Ainda bem que a maioria dos cristãos concorda que Jesus virá literalmente e fisicamente, né? Na sua segunda vinda, não no arrebatamento, na sua segunda vinda Jesus vem fisicamente, pisa no Monte das Oliveiras, né?
É assim que a gente crê, né? Então, pessoal, a gente está vivendo um tempo difícil, né? Bem complicado. Verdade. Desastres naturais, nunca ouvido antes, né? E a pandemia também mudou o mundo e que nós queremos animar vocês a estudar esse tema, a fortalecer, né, sobre isso. Provavelmente é a nossa última era, pode dizer assim. Talvez essa é a última era. E quem é de Deus, quem crê, não tem o que temer, né? Então a gente quer animar vocês com esses vídeos e vão ser vídeos curtos. A gente vai estar sempre abordando um tema bem didático, falando sobre isso. Então aí se inscreva no canal, curta, compartilhe com as pessoas. Logo, logo vamos estar colocando mais vídeos. Isso aqui é só uma introdução. Que Deus abençoe vocês. E até o nosso próximo encontro. Fica firme.